presidente Jair Bolsonaro indicou hoje que pode vetar o fundo eleitoral de 2 bilhões de reais aprovado pela Câmara dos Deputados no orçamento do próximo ano. A apoiadores que o aguardavam em frente à residência oficial, Jair Bolsonaro questionou, vocês acham que tem de vetar ou sancionar os 2 bilhões de reais do fundo partidário? Fecho aspas. Aliás, o fundo eleitoral, né? Esse não é o fundo partidário. Os que se encontravam no local pediram o veto. Na mesma ocasião, o presidente citou o PT e o PSL, ambos partidos tidos por ele como adversários. E agora ele saiu para a Aliança pelo Brasil, né? Saiu do PSL. Aspas novamente, o PT vai ganhar 200 milhões de reais para fazer campanha no ano que vem. Aquele pessoal do PSL lá, que mudou de lado, também vai ganhar 200 milhões de reais. Se quer fazer material de campanha caro, não vou ajudar esse cara. Pronto, fecho aspas. Na noite de terça, o Congresso aprovou o orçamento para 2020. Apagaram as luzes, aumentando o fundo eleitoral de 1 bilhão e 700 milhões de reais para 2 bilhões de reais. Antes, os líderes partidários haviam acordado aumentar o fundão para 3 bilhões e 800 milhões de reais, mas a repercussão negativa fez com que eles mudassem de ideia. Quer dizer, botaram o bode na sala, né? É escancarado. Aí, depois da pressão contrária, diminuíram um pouquinho, mas continuaram aumentando, entende? Essa é a velha jogada, você bota a gordura para queimar. E a gente tem agora um vídeo, porque o que aconteceu foi o seguinte, a votação na noite de terça-feira foi repleta de polêmicas e todos queriam fugir da paternidade desse projeto do fundão eleitoral. Os parlamentares também questionaram a postura do governo Bolsonaro diante do texto. E a gente tem um trecho dessa votação aí, então pode soltar, Robson. Eu quero saber quem é que enviou essa proposta 2 bi? Foi o presidente Bolsonaro mesmo? Foi o governo. Foi? E por que o governo vota não? Porque o governo vai falar agora para corrigir a orientação. Então foi o presidente Bolsonaro que enviou os 2 bi. Muito bem. É isso que eu queria saber. Deputado Cajado. Muito bem, tá aí um trecho dessa votação, o governo sendo cobrado, porque o que aconteceu ali em seguida mesmo, Zé Maria Trindade, de acordo com o placar oficial da votação, o governo orientou o voto a favor desse fundão eleitoral de 2 bilhões de reais. Então, o presidente da República, Jair Bolsonaro, está dizendo aí, vocês acham que deve vetar ou não? Mas o governo dele orientou o voto a favor, Zé. A proposta inicial do governo foi de 1 bilhão e 900 milhões de reais, um pouco acima de 1 bilhão e 700 do fundo eleitoral. Então, os parlamentares estavam ali numa sinuca de bico, porque se o presidente Jair Bolsonaro vetar isso aí, não haverá nada, nenhum dinheiro para a campanha eleitoral. É muito importante dizer isso, porque esses 2 bilhões de reais são divididos entre todos os partidos políticos, levando em consideração o número de deputados federais, de senadores e de votos. É uma matemática que os próprios deputados fizeram, e quem parte e reparte fica com a maior parte. Por isso, os maiores partidos ficaram com a maior parte. Mas na época da elaboração da lei, era o PMDB o maior partido. Então o PMDB falou, olha, eu vou levar esse fundo. E hoje já não é. Então é o PT o maior e o PSL, o segundo maior partido, os dois ficam com a maior parte. Felipe, os deputados terão 3 bilhões de reais no ano que vem para torrar na campanha política. São 2 bilhões de reais do fundo eleitoral e mais 1 bilhão de 900, quase 1 bilhão de reais para o fundo partidário. Somando os dois, dá 3 bilhões de reais para partidos e eleição. Esse dinheiro vai justificar a entrada de dinheiro, porque se não tiver nada, não pode gastar nada. No caso aí, tem que entrar os bilhões para entrar mais outros bilhões por fora e dizer publicamente que está usando o dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário para a eleição, né? Então, veja bem a complicação. Só que para o grupo do presidente, não dar dinheiro para o fundo eleitoral é melhor, porque vai impedir a formação de grupos contra ele, né? Já que o novo partido, já que a posição do Bolsonaro não vai receber nada, não tem partido político, e talvez não crie a aliança pelo Brasil, né? Então, ele vai ficar sem dinheiro mesmo. Só que o capital de um político é a palavra. E o presidente foi consultado e o recado duro, que foi duro dele, é o seguinte:
eu não sanciono nada acima de 2 bilhões de reais. Os deputados e senadores já tinham aprovado a emenda de 3 bilhões e 800, o que colocaria lá quase 5 bilhões, somando o fundo partidário e o fundo eleitoral. E aí os deputados recuaram humildemente e marcaram ali os 2 bilhões. Então espera-se que o presidente sancione, porque não há mais tempo para derrubar veto. Não há mais tempo para derrubar veto. Vai entrar o recesso. Então tudo agora nas mãos do presidente Jair Bolsonaro. É uma montanha de dinheiro, devo ser justo aqui e dizer que o Novo lutou bravamente contra esse fundo, contra esse valor, e devo dizer também que o Novo implantou um sistema diferente a partir de agora e que foi reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Partido Novo não tinha como devolver dinheiro, ficou com esse dinheiro sem saber o que fazer muito tempo. E agora, segundo a última legislação aprovada, vai poder devolver o dinheiro e mais, o dinheiro volta para o Tesouro, porque os presidentes do partido tinham colocado o seguinte: se o Novo devolvesse o dinheiro, iria para o fundão de novo, que seria redistribuído. E aí o Novo falou, peraí, assim também não. E agora o Tribunal Superior Eleitoral definiu que o dinheiro devolvido por um partido político poderá ser devolvido e vai para o Tesouro, em vez de voltar, retroalimentar esse sistema. Então, se o presidente Bolsonaro vetar esse artigo do orçamento da União, fica nada para as eleições. Aí eu quero ver como justificar os gastos. Só aproveitando, Zé, já que você citou o Novo, João Amoedo, um dos fundadores do Partido Novo e candidato a presidente na eleição de 2018, vencida pelo Jair Bolsonaro, tuitou o seguinte: fundo eleitoral em 2020, PSL 202 milhões, PT 200 milhões de reais, MDB 147 milhões. 3 partidos receberão no total mais de 500 milhões apenas para fazer campanha e a população pagará a conta. O Novo não usará um centavo dos 36 milhões de reais que terá direito. Augusto Nunes. Eu queria identificar o autor dessa versão, né, da história do bode na sala, né? Como se sabe que essa história é uma hora atribuída a um amigo do Queixoso, outra a um monge, mas basicamente é o seguinte: o cara estava vivendo numa casa infernal ali, criança gritando, não cabia família, a higiene era ruim, todos amontoados e tal, e aí o conselho dado pelo amigo, digamos assim, foi: bota um bode na sala aí, bota o teu bode dentro da sala. Ele pôs. Daí a pouco ele voltou e disse: olha, tá pior e tal. Daí ele tira o bode da sala. E o que eu segui os 2 conselhos e ficou com a sensação de que a casa tinha melhorado muito. Que bom, o bode agora não estava, mas lá a situação de alguma forma tinha melhorado. Pois bem, botaram esses 2 bilhões, tudo combinado. Botaram 2 bilhões e combinaram que os parlamentares iam elevar essa quantia para 3 bilhões e 800 mil. Diante da grita do Brasil Decente, eles voltaram para os 2, que está de bom tamanho para eles, pelo seguinte: é o que se gasta em eleição presidencial. É uma maluquice fazer isso com eleições municipais que custam muito menos. É dinheiro que as cúpulas partidárias vão embolsar. É roubo. É mais uma tunga imposta aos que pagam impostos. É disso que se trata. E eu, agora, no meio disso, tem coisas que a gente não sabe. Aí se deve provocar riso ou choro. Eu ouvi um discurso hoje da Gleisi Hoffmann, vi um vídeo em que ela disse que, primeiro, ela está indignada com o Novo e acusa o Novo de receber dinheiro de milionários, que ela identifica todos aí, milionários brasileiros. E daí, se essas pessoas deram dinheiro e abertamente para o Novo, qual é o problema? Qual é o problema? Mas a parte melhor do discurso é a Gleisi dizendo que esse é o preço da democracia, porque é um perigo você não ter esse fundo, já que os partidos vão recorrer a empresas que farão prevalecer os seus interesses. Claro, é o PT que quase não fez isso com nenhuma empresa. É por acaso que ela é conhecida como a oradora é conhecida como amante ou coxa no departamento de propinas da Odebrecht. Foi por acaso que a Petrobras quebrou. Quer dizer, a Gleisi falando como se não tivesse nada com isso,
e defendendo os 2 bilhões pelo menos, realmente é um monumento ao cinismo que poucos países conseguem produzir. Pois é, e os votos sim nessa sessão foram para manter o texto como estava, esse fundão eleitoral de 2 bilhões de reais, e os votos não para reduzir o fundão eleitoral. Então eu faço questão aqui de ler o placar para vocês, vou organizá-lo, portanto, falando primeiro os partidos que orientaram o voto sim, ou seja, o voto a favor do fundão eleitoral de 2 bilhões de reais, dinheiro dos pagadores de impostos brasileiros, daqueles que estão trabalhando para sustentar, lamentavelmente, esse pessoal da política que vai fazer um monte de campanha mentirosa por aí. Então votaram a favor do fundão eleitoral o PT, o PL, PSD, o Republicano, PSB, PDT, DEM, Solidariedade, PCdoB, maioria, oposição e, sim, o governo do Jair Bolsonaro votou sim ao fundão eleitoral de 2 bilhões de reais. Votaram não o PSL, o Podemos, o PSOL, o Cidadania, o Novo, o PV e foi isso. E 2 liberaram a bancada, como se diz no jargão político, para que cada parlamentar votasse como quisesse. O PSDB fez isso e a minoria também liberou os parlamentares.